Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo, uma conversa, uma resenha, regado com café, aqui na The Best Coffee, a nossa cafeteria que está na recepção do Instituto Beneficente Batista Monte Hermon. Quero convidar você a assistir mais um bate-papo que eu tenho certeza que para o cidadão teresopolitano, para você que mora na nossa cidade, vai ser muito importante. Esclarecer algumas coisas. Hoje eu recebo aqui meu querido amigo Maurício Lopes, vereador. Obrigado, meu Seja amigo. bem-vindo, amigo, Obrigado. a este programa. O nosso convite a você aqui parte do interesse que nós temos de ouvir um outro lado da política da cidade. Sem dúvidas. Nós gostaríamos muito de ter um representante aqui da Câmara e temos o privilégio, o prazer hoje de convidar para a gente bater um papo aqui no Café com Resenha e conversar um pouquinho a respeito da cidade, do momento que nós vivemos, não é? Esse momento que não sei se é de transição ou se já passou a transição, mas para a gente começar a nortear nossa conversa aqui. Isso é muito importante. Como é que você encara essa mídia local aqui, esse trabalho, não é, de jornalístico, de comunicação? Você, por exemplo, a Câmara, vocês têm dificuldade com a mídia local? Pastor, eu já fui presidente da Câmara durante 4 anos. Eu nunca tive dificuldade com a mídia da nossa cidade. Porque, como eu disse, a gente vai aprendendo a dialogar, né? Então, a gente sempre teve uma aproximação boa, né? Sempre tive disponibilidade para falar com todo mundo, sempre tive assim, facilidade de ter essa interlocução entre poder legislativo Mas a mídia e a mídia aqui, local. ela é isenta? Ou ela é partidária? Olha, eu não posso falar por todas, mas a grande maioria eu vejo que é bem isenta, assim. A gente sabe que tem um ou outro que tem interesse político, né, e por trás da própria estrutura tem pessoas que estão envolvidas politicamente na cidade. Então ela não, na verdade, não coloca a matéria como um todo, né, ela emite a opinião. Então, é claro que existem pessoas, sim, que trabalham na mídia, que pensam com interesses políticos. Mas acho que a grande maioria da cidade faz a comunicação local. E eu acho que nessa questão, principalmente, acho que houve uma grande falha do atual governo no início do mandato dele. Eu acho Também na tratativa com a mídia? Sim, no tratamento, sem dúvida, no relacionamento com a mídia? eu acho que sim. Eu acho que no início faltou uma aproximação maior com os veículos de comunicação de Teresópolis, e aí é óbvio que ninguém vai querer ficar transmitindo coisas positivas do governo sem o governo dialogar com essas pessoas. Eu não estou falando de dialogar financeiramente, não. Eu acho que o governo precisava ter uma boa relação com a mídia local, mas infelizmente o que a gente vê não tem. Tá, mas aí nós vamos abordar a seguinte situação. Eu, particularmente, do que assisto na cidade, eu não vejo quase ninguém fazendo nenhum tipo de comentário positivo. Ele é negativo. E ele também não é só contra o prefeito, é contra a Câmara também. Sim. Naquilo que eu assisto, os comentários são bem negativos. Sim. A maioria, alguns até pejorativos. Sem dúvida. Embora você tenha sustentado aqui que a mídia, de modo geral, não seja tão partidária. Mas às vezes a sensação que dá é que a influência não é boa. Sem dúvida. Muitas notícias sendo plantadas como boataria, muitas notícias sendo plantadas como fake news, que agora é tão falado, e que tem sido algo assim, que tem destruído a vida de pessoas, carreiras de pessoas. Eu dando palestra ontem, eu falei sobre isso. Só quem já foi vítima de uma falsa notícia, de uma falsa postagem ou de um ataque baseado em mentiras, sabe o quanto isso é difícil de lidar. Terrível, sem dúvida. Embora eu hoje tenha um programa na mídia local e nós vamos até avançar um pouco mais futuramente, mas ainda assim eu entendo que às vezes falta um pouco de isenção, sim, vereador. A sensação que dá às vezes é que eles massacram muito, dão as notícias muito pela metade, enfim. Eu tenho a sensação que há muito partidarismo, às vezes. Talvez pelo que você falou dos interesses que existam, políticos, se você não, na realidade não tem esse interesse ou não tem essa relação muito próxima com eles. Você não acha que isso prejudica a cidade muito? Com certeza, prejudica muito, né? Mas hoje eu também acho que a gente tem uma ferramenta que supera tudo isso. Na verdade, todo mundo tem um smartphone. É verdade. Então, ou seja, se o governo souber usar, um grande exemplo disso foi o próprio Bolsonaro, que hoje é presidente do Brasil. Né? E a força dele... Ele ganhou uma eleição de presidente, né, fazendo uma queda de braço com a maior emissora do país, que é a Rede Globo. E usando muito rede social.
Rede social. Mas ainda assim é vítima de fake news. Sem dúvida. Por exemplo, uma das coisas que tem sido assim criminosa é a maneira como a mídia divulga certas atitudes dele. Porque a mídia manipula muito. Por exemplo, a questão agora dos cortes na educação. Não divulgaram a história toda. Sim. E aí fica parecendo que ele está fazendo pior do que os outros anteriores fizeram, e os anteriores fizeram um corte muito maior do que ele está fazendo. Mas vamos voltar aqui para casa, que já temos muitos problemas aqui para ir para lá. Se hoje você fosse o prefeito da cidade, o que você faria diferente? Bom, para início, eu acho que diante de tudo que a gente vem vivendo, do caos financeiro que o Teresópolis está passando, o primeiro momento é fazer a reforma administrativa. Isso seria importante, logo de saída. É fundamental você enxugar a máquina e mostrar para a população, para os servidores do nosso município, que você de fato chegou para mudar. E é geralmente o que alguns fazem, né? Sim. Diminui o número de ministério, outro secretaria. Sim, sem dúvidas. E no governo tampão, como o senhor mesmo colocou, que é a questão do atual governo, era necessário se elencar prioridades. O que é que a população de Teresópolis precisa, que é mais urgente nesse momento? Então, elencar essas prioridades, principalmente na área da saúde, porque o que a gente vê as pessoas mais reclamando é a questão da UPA, que às vezes precisa de uma internação, precisa de uma transferência urgente, precisa de medicamento. Isso não melhorou? Isso, por mais que a gente saiba que o atual secretário, e aí eu não posso ser leviano, né? Tem gente boa trabalhando no governo. A gente sabe que o atual secretário é um cara dedicado, que tem tentado muito melhorar as questões da saúde do nosso município, mas ainda tem muita coisa para melhorar. A área da saúde é uma das áreas mais criticadas. Por exemplo, quem frequenta a UPA, você vê lá a própria mobília, os móveis dentro da UPA, cama, maca, cadeira, está tudo muito ruim. O próprio piso, você entra lá já está afundando. E eu estou falando só da estrutura física, sim, mas aí vem a questão do medicamento, a questão da transferência de vagas, enfim. A gente precisa dar uma assistência melhor para a saúde da nossa cidade. Foi prometido na campanha. Então é aí que eu falo. E a expectativa foi muito grande, criou porque o vice-prefeito é um médico respeitado na cidade. Sem dúvida. Então, assim, criou uma expectativa muito grande do que foi dito que ia ser feito e o que de fato aconteceu. E o que está acontecendo. Não aconteceu nada ainda. Eu tenho testemunhado também um grande problema na UPA da nossa cidade, e é aí que eu falo, eu não posso ser leviano. A gente sabe da dificuldade da saúde para o teresopolitano. Mas um dia desse eu estive na UPA, acompanhando uma pessoa lá que passou mal, eu fui socorrer, levei até a UPA e fiquei lá por um bom tempo, fiquei umas 3 horas dentro da UPA lá à noite, saí de lá de madrugada. E como é que chega paciente de Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto e dos outros municípios do nosso entorno? Então, assim, a UPA é uma porta de entrada para todas essas cidades. Então não é só Teresópolis. Não é só Teresópolis. Por isso que eu estou falando, não vou ser leviano. A gente sabe que já não dá conta de Teresópolis. A gente sabe que não está dando conta de atender a população teresopolitana, mas também não podemos negar o socorro para quem chegar lá. O prefeito, para muitas coisas que ele precisa fazer, ele depende da Câmara. Esse tratamento é respeitoso. O tratamento do prefeito, do governo com a Câmara e a reciprocidade da Câmara com o governo é a respeito. Olha, eu vou te ser muito sincero, o que é hoje matéria do governo que chega na Câmara, que é votado e aprovado, é porque tem bom senso do Poder Legislativo. De entender que de bom para a fato cidade. Aquilo é importante para a nossa cidade. A questão é de bom senso, mas de interlocução ali, de diálogo, não tem nada. Qual o papel da Câmara para tentar ajudar a cidade a sair dessas dificuldades que ela tem enfrentado há muito tempo? E continua. Sim. A cidade continua com muita dificuldade. Qual o papel da Câmara nisso tudo? O que a Câmara pode fazer de positivo para ajudar a sair? Eu acho até que a Câmara está fazendo. A Câmara está fazendo a sua parte, tendo bom senso dessas matérias que chegam lá no Poder Legislativo, e a maioria delas pedindo urgência. E são aprovadas? E são aprovadas. Então, ou seja, eu mesmo sou uma pessoa que, quando eu vejo a matéria,
E aí um vereador, colega que está com dúvida, eu chamo, explico. Então, em parte, o prefeito não estava errado quando ele disse que o relacionamento era bom. Se ele manda as matérias são aprovadas... É o que eu estou falando, existe o bom senso. Relacionamento não tem muito. Não tem muito relacionamento. Então, nós poderíamos dizer aqui, com as suas afirmações, lógico, que o tratamento da Câmara com o prefeito tem consideração. Sim. Mas do prefeito com a Câmara, não. Eu entendo que não. Então, eu acho que isso precisa melhorar. Eu acho que já houve uma tentativa, né, de fazer essa aproximação. Até demos conselhos no início, né, que deveria de ter uma pessoa para fazer essa interlocução entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Mas hoje eu não vejo isso acontecendo. Apesar de nós termos hoje na Câmara o líder do governo, que é a pessoa que chega lá, que sustenta, né, a defesa dos projetos do governo, né, hoje os vereadores aprovam todas as matérias que chegam. Eu vejo que é por bom senso mesmo e por querer ajudar a cidade. Qual a nota que você daria então hoje para o governo? 6. 6? Então tá bom, não foi 5 nem para baixo assim. Bom não tá, mas... É como eu disse, né? O prefeito é uma boa pessoa. Você acha que pode melhorar? Qual a tua perspectiva hoje, daqui para o ano que vem? Você acha que pode melhorar? Eu acho que tem tudo para melhorar. Pessoalmente, ele tem condições nele mesmo, se melhorar esses pontos que você colocou aqui? Sim, sem dúvida, tem tudo para melhorar. É só ter uma aproximação melhor. Né? É conseguir... mudar a forma de se relacionar. Exatamente, é só isso. Você acha que... Bom, fiz a pergunta para ele, faço para você e depois vou fazer pessoalmente. Hoje ele seria reeleito? Se a eleição fosse hoje? Na minha opinião, sim. De forma alguma. Não seria reeleito? Não. Estou falando pela opinião pública, sim. Porque a gente anda e a gente recebe pessoas no nosso gabinete e as reclamações são as mesmas e constantes. Qual a expectativa para a eleição do ano que vem? Nós teremos a eleição e agora não é mais para o prefeito um mandato tampão, é a chance dele de ser reeleito e ter um mandato inteiro. Qual é a tua expectativa, tanto para ele... Bom, o prefeito você já falou o que você pensa, né? Ele poderá melhorar e até, quem sabe, ser reeleito. Pode dar a volta por cima. E a Câmara, como você acha que a Câmara vai? Se ela vai ser renovada, se vão manter os que lá estão? Acho que sempre vai acontecer a renovação. Mas aquele ímpeto de muita renovação, igual nós tivemos agora no Brasil, né, que renovou bastante, um partido que era desconhecido, que era o PSL, o partido do presidente. Na última eleição, por exemplo, nós renovamos, foram reeleitos somente 3 vereadores. Né? Então, eu acho que se esses vereadores que estão no mandato hoje não mostrarem para os seus eleitores de fato para que eles estão lá, para que eles vieram, vão encontrar muita dificuldade, porque a política de fato mudou. Né? Hoje, qualquer pessoa de qualquer nível social entende muito de política. E a gente discutia isso ano passado na eleição do presidente, que as pessoas não sabiam o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal e as pessoas sabem tudo. Hoje, melhorou muito. Então, ou seja, essa informação aumentou muito, principalmente que as pessoas estão tendo muito acesso através, né, das redes sociais, nos seus smartphones. Então, se os vereadores que querem ser reeleitos vão precisar se mexer muito para poder mostrar para o seu eleitor que, de fato, eles merecem renovar o mandato. E o bom seria se começasse a se mexer agora. Sem todo dúvidas, mundo. Sem dúvida. Porque às vezes deixa-se para se mexer perto da eleição para poder ter o efeito mais... Sim. Inclusive, até a leitura que eu faço hoje é que se o prefeito tem a intenção de se reeleger, ele já disse que tem, a sensação que dá para as pessoas que estão do lado de cá é que não há iniciativa nesse sentido, muito pelo contrário. Alguém que quer ser reeleito tem atitudes unicamente eleitorais. Não é? Corre-se um risco muito grande quando você sustenta que tem atitudes que não tem tanta visibilidade, o tempo está passando. Nós temos aí, outubro do ano que vem passa muito rápido, nós sabemos disso, e o povo já não tem a memória tão curta quanto tinha antes. Exatamente. E a política é justamente assim, né? Nem todo mundo que votou com você vai votar novamente. Assim como tem muitas pessoas que não votaram que agora vão votar com você. Então, ele precisa entender isso, que também na eleição que ele participou, que foi uma eleição extemporânea, foi uma eleição somente de candidatos a prefeito. Só a prefeito. Né? E a eleição do ano que vem, ele precisa ter e despertar nas pessoas que vão concorrer ao Poder Legislativo também a intenção e a vontade de estar disputando uma eleição pedindo voto para ele.
né? Sim. Então ele precisa entender que vai ser uma eleição diferente, com muitas outras opções de pessoas que vão tentar disputar a eleição para o executivo da nossa cidade e que as pessoas podem migrar para outro posicionamento, outro grupo político e não querer caminhar com ele. A leitura da política em Teresópolis hoje, eu que amo a política, né, e gosto de acompanhar e estudar esse negócio, ela é extremamente difícil de você definir. Se não, vejamos, a última eleição para prefeito, se eu estiver errado você me corrige, porque você tem muito mais experiência, ela sinalizou para uma população dividida entre o antigo e o novo. O prefeito não foi eleito com facilidade, muito pelo contrário, a diferença de votos foi muito apertado. Né? Mas demonstrou isso, era um político candidato, os dois polarizaram ali em cima, um que já foi, né, que já era político, e o novo, que é o Vinícius, que nunca se candidatou absolutamente nada na política, pelo que eu sei, ainda que tenha familiares que tenham sido prefeito, mas ele próprio não teve. E, a meu juízo, a população sinalizou isso. Eu tenho a impressão que isso poderá acontecer o ano que vem de novo. Com certeza. Há uma frustração com o antigo, vamos para o novo, mas o novo também não dando a resposta que se espera, pode ressuscitar o antigo. Exatamente. É a leitura que eu faço. Só para você ver, né? Teresópolis hoje tem em torno de 130 mil eleitores. O Vinícius ganhou uma eleição com 23 mil votos. Falava isso hoje de manhã. Né? Então, ou seja, existe uma grande parte dos teresopolitanos que não participaram do pleito eleitoral. Né? Foi muita gente que não compareceu na urna. E assim, isso vai depender de quem se colocar para disputar a eleição, cativar e fazer com que essas pessoas façam o seu papel de eleitor comparecendo na urna. Vou fazer a pergunta difícil aqui. Nos bastidores, ninguém comenta nada, quem vem aí, o prefeito é candidato. Ninguém comenta nada, quem vem, né? A gente vai escutando daqui e dali, mas... Sim, a gente também escuta alguns nomes aí, parece que já tem uns 5 ou 6 nomes já aparecendo aí no cenário, nesse tabuleiro de xadrez. Tem os nomes de sempre. Sim. Tem os nomes de sempre. Esses a gente já sabe que esses nós sabemos que tentarão. Há alguém novo aí surgindo, alguma coisa, algum assunto fomentando aí que há alguém novo que possa tentar? Eu vi um nome, não sei se eu já posso falar, mas eu já vi um nome, acho que a assessoria ali falou que já deu o sinal. Acho melhor não falar. Libera aí, assessoria. Em primeira mão no meu programa, libera aí. Mas ele quer falar. Mas assim... Não é o seu não, né? Não venho não. Mas assim, acho que vai surgir nome novo. Vai surgir nome novo. Você acha que essa questão do nome novo já não está desgastado, não? Depende se esse novo ele não seja só um administrador de uma empresa privada. Depende se esse novo não seja uma pessoa que tenha um lastro de grande experiência no mundo político e que possa, de fato, trazer para Teresópolis o que a nossa cidade precisa. Então, pode ser. Eu acho que eu mais ou menos entendi. Nós vamos caminhando no final desse programa, como eu sempre digo, o papo quando é bom aqui, a resenha quando é boa, a vontade que dá é continuar. Mas, compromisso com a TV, agradecendo a você, Maurício Lopes, vereador, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Tenho certeza que nós contribuímos mais uma vez para o eleitor, para quem está nos assistindo. Como sempre temos dito aqui, repetido, o importante é todos nós fazermos nosso papel bem feito, sempre pensando no bem comum. Eu vou me despedindo aqui, mas deixando essa palavra para você aí, menos guerra, mais amor, menos competitividade, mais cooperação para o bem da nossa cidade. Todos sabem, eu sou um pastor evangélico, tenho orgulho disso, tenho orgulho de pastorear uma igreja linda que é Monte Hermon, numa cidade que tem tantas outras igrejas também, que são lindas, que são uma bênção, mas o meu papel aqui é esse, é tentar de alguma maneira te ajudar, te esclarecendo, não induzindo você a nada, mas fazendo você pensar, refletir, mas com a verdade. Sempre com a verdade, longe das boatarias, longe daquilo que não produz nada, buscando a verdade, procurando fazer o melhor. Nós moramos numa cidade linda, linda, maravilhosa. Aqui é a cidade de fato maravilhosa e todos nós podemos fazer algo para melhorar ainda mais essa cidade. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre.
Olá, venha conhecer a Reabilitar Físio. Fisioterapia em geral, pilates, RPG, drenagem, massagens, treinamento funcional, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e muito mais. Aqui você encontra atendimento popular e convênio com Unimed e Sul América. Reabilitar Físio, cuidando da sua saúde e promovendo sua qualidade de vida. Rua Pedro Struck, 131, no bairro de São Pedro. Reabilitar Físio, cuidando da sua saúde. Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região. Trabalhamos com planos individuais por adesão, com redução de carências, empresas e MEI. Fale hoje mesmo com um dos nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro.